Acredito que esse vídeo será mais uma reflexão do que uma resposta à pergunta do seu título. Porque com o fim do suporte ao Windows 10 eu vejo tantas pessoas falando que tal coisa é o substituto do Windows, tal outra coisa é o substituto, a solução, enfim, a magia e o milagre em todo o seu conceito. O ponto é que eu não acho que tal sistema seja substituto de tal sistema. E eu não vim aqui te dizer que o Linux Mint, ou Mint, como eu gosto de chamar, é a resposta. Porque eu acredito que se você usa o Windows 10, você tem um motivo para fazer isso. E que se o Windows 11 não é a resposta por algum motivo, talvez outro sistema não seja. E se a sua resposta, ou o que você busca é isso aqui vai ser o substituto definitivo, talvez você esteja no caminho errado, porque um sistema não substitui o outro. Cada sistema tem a sua finalidade, suas particularidades, seu lado bom, seu lado negativo, seus pontos bons, seus pontos negativos, seus acertos e seus erros. Todos têm. O mais importante do sistema em si é servir ao seu propósito. Se você consegue usar o sistema e se ele atende à tua necessidade, se o trabalho ou as tarefas que você executa nele são, vamos dizer assim, concluídas, são possíveis, se você consegue fazer o que precisa fazer usando aquele sistema, então aquele sistema é o sistema que você precisa. E com o fim do suporte do Windows 10, sendo sincero, eu não sei se isso é um motivo bom o suficiente para você parar de usar o Windows 10, porque existem tantos lugares, tantos computadores que ainda estão com o Windows 7, mesmo depois de tanto tempo, e o mesmo ocorreu com o XP, então acredito que ainda daria para usar o Windows 10 por um bom tempo. Mas a segurança, mais as atualizações, mais o não sei o que. Cara, no mundo real, não é todo mundo que se importa com isso. E no mundo real, não é todo ambiente que é um ambiente de operação sensível. Então, a gente tem que sair um pouco da bolha e parar de pensar que todo mundo é tão conectado com tecnologia assim e que todo mundo precisa de algo assim, visto que um número enorme de pessoas tem um Windows no computador e aquele Windows é falso. E isso com certeza não é seguro, mas a pessoa nunca se importou com isso e nunca foi um problema para ela. Eu acho que a galera que não usa o Windows, ela é um pessoal que vive numa discussão de segurança, de privacidade e de diversas outras coisas que, sejamos sinceros, o usuário médio não se importa muito, ele nem pensa nisso. Enquanto você está se questionando se deveria usar o Google ou o Bing porque eles rastreiam os seus dados, vendem o seu histórico para fazer publicidade direcionada, existe um número enorme de pessoas que eu acredito que seja a maioria que não está nem aí para isso, que nem sabe que isso está acontecendo e que meio que tanto faz. Ela só não quer ter que pagar para usar o Google ou pagar para usar o YouTube. Enquanto muitas pessoas reclamam dos anúncios, essas mesmas pessoas não querem pagar para a plataforma continuar no ar. Então ela quer que seja de graça, sem se perguntar como e nem sem se perguntar se isso é possível. Então no mundo fora do mundo tech, eu acho que não tem muitas pessoas se preocupando com isso. Então, se você está procurando o substituto para o Windows, o meu vídeo não é a resposta. Foi o que eu te disse, ia ser mais uma reflexão. Agora, se você quer um sistema bom para instalar e que talvez supra a tua necessidade, eu posso te indicar o Mint, que é o sistema que você está vendo na tela, que é o sistema que eu utilizo. E eu vou te dizer, ele não é a resposta para o seu problema, mas ele pode ser se você tiver em mente que ele é uma opção e que é um sistema diferente e que você vai ter que aprender coisas novas
e que você vai ter que aprender a usar outros aplicativos, talvez, porque tal aplicativo não funciona ou não existe para o Mint. Por exemplo, eu uso muito Lightshot. Não existe Lightshot para o Mint. Eu tenho que usar o Flameshot, que é muito parecido, diga-se de passagem, mas não é o Lightshot. Não existe Microsoft Office para o Mint. Eu uso, enquanto estou no Mint, o LibreOffice. E tá tudo certo para mim. Funciona. É o que eu preciso. Não existe um gerenciador de arquivos igual ao do Windows. Felizmente, o Nemo, ele é muito melhor do que aquele, na minha opinião. Não dizendo que o Windows é ruim, tá? Mas eu estou dizendo que o Nemo é muito melhor. Muito, muito melhor do que o do Windows, tá? Na minha opinião. Eu prefiro o Nemo. Inclusive, eu prefiro o Nemo, que é esse aplicativo que vocês estão vendo agora na tela, do que o Nautilus, que é o padrão de outros sistemas. Inclusive, até do que o do próprio Plasma, que agora eu nem lembro. Dolphin, né? Acho que é Dolphin. O Nemo eu acho muito melhor. E com certeza eu prefiro ele o gerenciador do Tunar. Que eu acho que esse é o nome do gerenciador do XFCE. Então, assim, quando você muda de sistema, se você quiser mudar de sistema e entender que você está migrando para uma outra plataforma, que os aplicativos não vão estar lá e que você vai ter que aprender coisas novas e talvez substituir aplicativos, show! Use o Mint, se você quer sair do Windows 10 por algum motivo. O Mint é uma excelente opção. Vocês estão vendo ele aí na tela. Ele é extremamente parecido com o Windows. Se você apertar a tecla do Windows, o menu vai subir. Eu ensinei num vídeo anterior como você bota o menu desse jeito aqui. Aqui no cantinho você tem o painel com notificação. O meu é extremamente cheio de coisa, mas é coisa minha, tá? Mas aqui, ó, você clica na data, aparece um painelzinho. O painel de notificações é aqui do lado, ó. O painel de várias outras coisas fica aqui do lado. Vou aproveitar para atualizar o meu sistema aqui, ó. Fácil de atualizar. Não que o Windows seja difícil, né? O Windows também é muito fácil de atualizar. Deixa eu só digitar assim aqui. Deixa eu ver aqui. Concluir meu raciocínio. Então, assim, ele é muito parecido. Inclusive, se tu quiser usar o Edge, que eu sei que pouca gente usa, né? Pelo menos até onde eu sei, pouca gente usa. Pode ser que eu esteja enganado. O Edge eu uso ele também, cara. Tem como instalar ele aqui. O Edge, tem como instalar o Google Chrome. Tem como instalar o Firefox. Não sei se tem como instalar o Opera. Enfim, tem como instalar várias coisas que tem no Windows. Mas vão existir coisas que não tem como instalar. E jogos que não vão rodar. Então, assim, essa é a verdade. Mas tem um não sei o que da Valve. Cara, você vai perder desempenho. Você aceita isso? Se você aceita, beleza. Você pode não conseguir rodar o jogo. Você aceita isso? Se você aceita, beleza. O que tu tem que entender é que o desenvolvedor desenvolveu aquela aplicação, aquele jogo, aquela coisa para um sistema ou para vários. Se o teu sistema não tem uma versão, você está sim correndo o risco de não funcionar. Então, assim, o Mint é um excelente sistema e ele pode ser sim um substituto para o Windows 10 para as pessoas que querem sair do Windows 10. Agora, se você não tem um motivo real para fazer isso, cara, continua no Windows 10 e para de ficar indo com essa leva de pessoas que tal coisa é o substituto do Windows 10, não sei o que é o substituto do Windows. Não existe isso. Existem sistemas diferentes e você pode usar o que você quiser. Esse computador que você está vendo, cara, ele tem 2 Windows e o Mint. Beleza? 2 Windows e o Mint. O Mint, um SSD de 1 TB, metade dele é do Mint, a outra metade é do Windows 11. Home. E tem um outro SSD de 240 GB que é para o Windows 10, Windows 11 Pro. E assim, eu uso. Eu acho o Windows bom também. O Windows tem defeito? Tem. O Mint tem defeito? Tem. Tem coisa que eu prefiro fazer no Windows. Quando eu terminar de gravar esses vídeos que eu estou gravando agora, eu vou lá no Windows, cara, para terminar de fazer o negócio que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu acho melhor fazer lá do que aqui. E tem problema nisso? Não. O Mint é ruim por conta disso? Não. O Mint não é. Então, assim, se você quer um bom sistema, eu te recomendo o Mint. Por quê? Porque é o que eu uso. Entendeu?
Se eu usasse o Fedora, eu te recomendaria o Fedora. Ah, então por que você não recomenda o Fedora? Porque eu não gosto do Fedora. Eu usei o Fedora por muito tempo e não gostei. Várias coisas eram empecilhos, realmente eram empecilhos. Eu tinha realmente problemas, coisas que eu tinha que recorrer a coisas mais avançadas, recursos mais avançados. Ah, mas você conseguia resolver. Conseguia, mas o esforço era muito grande. E na verdade eu só queria fazer uma coisa simples. Não vale a pena gastar tanto tempo nisso. O Mint me dava muitas coisas prontas já, eu não tinha que resolver aquilo. Não estou dizendo que o Fedora é ruim, eu estou dizendo que na época que eu usava o Fedora isso acontecia. Então assim, eu saí do Ubuntu simplesmente porque eu adoro o Cinnamon. O Cinnamon é esse visual, essa interface que você está vendo. E, pô, para eu usar o Cinnamon numa versão do Ubuntu, é melhor usar o Cinnamon no Mint logo. Então não faz muito sentido. Da mesma forma que não faz muito sentido eu usar o sistema a interface do Pop! OS, a Cosmic, no Fedora. Por que eu não uso logo no Pop! OS? Já vai estar tudo lá. Eu não vejo sentido. Eu sei que o software livre te dá toda essa liberdade. Eu entendo. Mas eu estou sendo um pouco mais pragmático aqui. Para que eu vou complicar a minha vida se eu posso simplificar? Eu não quero um computador que me desafie o tempo todo. Ah, mas aí você vai estar aprendendo, você vai estar... Cara, legal, mas você já parou para pensar que o usuário, a maioria, só quer ligar o computador e fazer uma tarefa? Só quer ligar o computador e trabalhar? O cara não quer ter que aprender tanto sobre tantas coisas, ele não quer ter que ficar resolvendo o problema do drive do não sei o que, ou do módulo do kernel do não sei o que, porque o teclado que ele comprou não está funcionando. Você entende isso? A gente está numa bolha de usuários tão avançados, que estão tão conectados com tecnologia, que para mim, cara, é realmente muito fácil eu só fazer um container Docker para subir o meu servidor web, para poder desenvolver o que eu estou desenvolvendo. É muito fácil eu só programar aqui em Python para poder fazer o aplicativo que eu estou precisando e fechar ele em AppImage. É muito fácil. Só que você já parou para pensar que a maioria só quer ligar o computador, abrir o navegador, trabalhar, estudar, ou abrir o seu aplicativo, abrir o Canva, abrir o seu serviço na nuvem. Ele só quer fazer isso, ele não quer ter que aprender essas coisas. Eu não estou falando que o usuário precisa saber o que eu sei. Eu estou falando que ele não quer isso. Eu estava agora mesmo tentando conectar um Bluetooth. A minha caixa Bluetooth que está conectada agora, mas eu tive que fazer isso 10 vezes. É problema do Mint? Não, não é problema do Mint. Mas é um fato que o meu dispositivo Bluetooth, né, o meu adaptador Bluetooth que me dá o suporte, não tem compatibilidade boa com o Mint. Não tem. Uma coisa que não acontece quando eu estou usando o Windows 11, que é ter dificuldade para conectar minha caixa de som, acontece com o Mint toda vez que eu quero conectar a caixa de som. A culpa é do Mint? Não. É o meu hardware que não dá suporte ao Mint. E não o contrário, tá? O desenvolvedor, né, a Realtek, no caso, não tem um drive decente para essa minha placa de som. Não tem, isso é um fato. Mas o Windows tem. Você está entendendo? E às vezes o usuário só quer conectar a caixa de som. Então por que eu vou botar ele numa situação difícil dizendo que... Ah, mas o outro sistema esperou... Não, isso é um problema. Ele tem esse problema. Não estou falando que o Mint é incompatível com um monte de coisa. Não estou dando um exemplo que eu passo. Mas ele é um excelente sistema. Só que eu entendo que eu não vou ficar vendendo a ideia de que tal coisa é a solução para o Windows 10, quando o Windows 10 pode ser a própria solução para o Windows 10. Ou melhor, o Windows 11 pode ser. Ah, mas o Windows 11 não pode instalar. Vamos ser realistas. Todo mundo sabe que tem como burlar as regras da Microsoft. Todo mundo sabe. As pessoas que falam de tecnologia sabem. Eu instalo o Windows 11 em computadores que estão com Atom X2. Você vai me falar que o Windows 11 tem suporte para o Atom X2? Então a gente sabe que tem como. Então assim, é uma realidade. E se você quer sair do Windows 10, se você veio nesse vídeo, pelo menos eu espero que você tenha parado para pensar sobre como as coisas são e como algumas pessoas elas estão tão ligadas em tecnologia, em Linux especificamente, que elas esqueceram do que o usuário comum precisa. E a minha dica para você é: o Mint é um excelente sistema, beleza? Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como fazer coisas básicas no Mint.
que muitos usuários que já usam Linux há muito tempo não precisam. Mas você que pode estar querendo começar, vai precisar. E você vai ver que é simples, tá? Então, assim, o Linux Mint, o Ubuntu, o Fedora, enfim, o Debian de modo geral, tá? Todo mundo que vem ali do Debian, é muito fácil de mexer. Se você quer sair do Windows e entende que vão ter coisas que não vão existir nos outros sistemas, é uma boa opção. Linux Mint, aí minha caixa desconectou. Linux Mint. O Ubuntu também seria uma boa opção, mas eu vou te indicar o Mint porque eu adoro o Cinnamon, tá? Que é o que você tá vendo aí, essa interface gráfica. Então, assim, o Windows 10 vai perder suporte, todo mundo tá sabendo. E se você quiser um sistema para trocar, tenta o Mint. Vê o que você consegue. Ele é a solução definitiva para o seu problema? Não sei. Mas com ele você não vai ter muita dor de cabeça. Pode ser que você encontre um ou outro desafio, mas vai ser mais desafio de usabilidade do que problema técnico. Pode ser que uma ou outra coisa não seja compatível. Pode ser. Agora, se o seu objetivo é ser gamer, cara, vai pro Windows 11. Continua na tua plataforma, porque tu não vai ter dor de cabeça. Então, assim, um usuário comum, eu acredito que pode adotar o Mint sem ter problemas, e ele pode sim ser a solução para você no Windows 10. Mas a solução no caso de você ter um sistema bom, que atende a tua necessidade, dependendo da tua necessidade, e você só vai descobrir se atende ou não testando, tá? Não fala que não atende sem ter testado também. Não seja esse tipo de pessoa que fala, tal sistema é terrível, não serve para mim. Ele nem testou para descobrir. Então, assim, eu uso o Linux desde 2014. E eu uso o Linux desde 2014 como sistema principal, tá? Não é como ficar trocando, como sistema principal mesmo. O Windows se tornou meu sistema secundário. E, cara, assim, de lá pra cá eu vi muita coisa mudar. Hoje em dia outros sistemas são muito mais automatizados, cara. O Mint hoje em dia é incrível. Só que eu entendo que é uma adaptação e eu entendo que as coisas são diferentes aqui. Eu entendo que os aplicativos são diferentes. Eu sinto muita falta de coisas que só tem para Linux quando eu vou pro Windows. Eu procuro e não tem tal aplicativo porque o desenvolvedor não desenvolve para Windows, só para Linux. Então, assim, acontece isso e acontece o contrário também, tá? Mas é isso, é uma adaptação. Se você quer trocar de sistema e quer um bom sistema para substituir o Windows 10, o Linux Mint pode ser a solução, tá? Eu estou usando o 21.3, mas o 22.1 é a última versão que eu recomendo que tu instale. Mas não vá pensando que ele é a solução porque o Windows 10 tem um problema. Ele pode ser a solução porque você está querendo sair do Windows 10. Seja lá qual for o motivo. Na minha opinião, dá para ficar no Windows 10 sem atualização de segurança. Beleza? Mas segurança... Pelo amor de Deus. Você tá instalando vírus? Você está fazendo besteira no computador? Porque se tu tiver, meu amigo, esquece segurança. Teu Windows 10 é craqueado? Então você nem pode debater sobre segurança. No momento que tu ativa teu Windows 10 de forma falsa, tu não pode nem mais falar de segurança. No momento que tu instala jogo pirata, você não pode nem mais entrar na discussão de segurança. No momento que tu craqueia o Photoshop, tu não pode mais falar de segurança. Agora, se tu usa o Windows certinho, original, não falsifica programa, não falsifica jogo, aí você pode falar de segurança, beleza? E ainda assim, não acho que se você for uma pessoa que só liga o computador para navegar, as atualizações vão fazer tanta diferença assim. Pode ser que com o tempo surja um vírus muito louco e ainda assim a maioria dos vírus vão exigir que você coloque ele no computador de forma ativa. Você realmente tem que colocar ele. Então você tem que cair em um golpe ou ser meio leigo. Mas tirando isso, não tem muito porquê, sabe? Então assim, se o Windows 10 te atende e a atualização não é um ponto, continua. Se tu precisar do Windows, vai para o Windows 11. Se tu quer testar uma coisa nova e quer ver se serve para você, vai de Linux Mint. E essa é a minha reflexão, tá? Você pode ter uma opinião diferente, os comentários estão aí para isso. Eu não sou o grande ativista de Linux, eu uso, mas não sou aquele ativista chato que vai ficar enchendo o saco dos outros falando que o Windows é ruim, etc, etc, etc. Use o sistema que serve para você. Essa é a minha mensagem e a minha recomendação é o Linux Mint. Valeu!